Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor ministre a nossa vida, ministre ao nosso coração. Não deixe a gente passar por aqui sendo mais um culto, mais um momento, mas que em nome de Jesus possamos estar suscetíveis, disponíveis a ouvir a Tua voz essa manhã. É o que oramos a Ti em Teu nome, Pai. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero ministrar com você nessa manhã uma palavra que Deus trouxe ao meu coração de uma maneira muito peculiar. Comparado a ela, eu me lembro de um dia que eu estava orando num monte, não aqui, mas em outra cidade, e Deus me deu uma peça de teatro na cabeça, assim, deu um tema de uma mensagem que virou uma peça. E essa semana eu estava fazendo algo que costumeiramente eu faço aqui na igreja, que é desafiador demais, porque para você que acompanha a gente, talvez você não saiba, mas existe um fenômeno aqui em Natal muito grande que se chama vento. Eu acho que é a cidade do Brasil que mais venta, né? Só pode. Há poucos dias atrás a gente recebeu um casal de amigos lá do Rio, e o Júnior, ele trabalha com energia eólica, e ele veio para cá para fazer um estágio, para aprender, porque a maior base de energia eólica do Brasil está em Natal, agora dividido com a Bahia, porque a Bahia tem mais território. Mas em Natal, a força do vento é algo impressionante, E aqui na frente da igreja, a gente tem o templo e um recuo para estacionamento, e é impressionante que o vento traz tudo. Você já viu? Traz folha, traz lixo, e é desafiador. Girlan, hoje cedo, mandou mensagem: pastor, já estou na igreja, já abri o templo aqui, já varri a frente da igreja. Falei, glória a Deus, tudo arrumado. Aí quando eu botei o pé na igreja, a primeira coisa que eu falei com ele: Girlan, mas está cheio de lixo ali, cheio de folha ali, e pastor, mas acabei de varrer, o vento trouxe. E enquanto eu estava com a minha vassourinha ali, Deus ministrou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você hoje. O tema da mensagem dessa manhã é: varra as folhas e retire o lixo. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí, em nome de Jesus? Varra as folhas. Nós não teremos um texto base, mas eu tenho alguns textos para a gente estar compartilhando a partir de 4 lições que veremos. É muito comum na Bíblia nós avaliarmos e aprendermos através de parábolas. Parábolas era o método de ensino de Jesus. Ele pegava algo cotidiano da vida e transformava isso numa alegoria, numa analogia, para que todas as pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava falando. Então, havia uma verdade bíblica que era transformada num ensinamento prático da vida. Por exemplo, quando nós lemos uma parábola sobre a vinha, isso queria dizer sobre o cotidiano das pessoas. Seria a mesma coisa se a gente pegasse hoje e fizesse uma parábola sobre ir para o Alecrim pegando um ônibus. É como um dia que um homem chega no ponto de ônibus e perde aquele ônibus. Ele estava lotado, mas em seguida vem outro, então ele embarca e segue. É a mesma coisa, porque Jesus está tentando e conseguindo exprimir uma verdade espiritual para a nossa vida de uma maneira simplificada. Por isso, eu queria hoje, através de uma simples analogia, trazer para vocês algumas verdades. E a primeira grande verdade que eu quero trazer para você é: número 1, as estações, elas mudam. Olha o que diz Marcos, capítulo 13, verso 28. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Marcos 13, verso 28, eu estou lendo na NVI. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que, às vezes na nossa vida, nós precisamos estar preparados para mudanças. Quantos de nós gostam de fazer uma mudança de casa assim? Você mudou de um bairro para o outro, de uma casa para... Quantos gostam? Aí uma pessoa. Cara, são novos desafios, são novas histórias. Mas eu tenho um pavor grande de mudança. Porque eu me lembro que na primeira vez que eu mudei os meus móveis, vou fazer um merchan aqui,
Era todos da Casas Bahia, meu irmão, aqueles aglomerados. Você desmontou uma vez, vai montar, o trem fica todo torto, fica igual saco de coco. Quantos conhecem saco de coco? É igual a roupa que às vezes a gente bota, né? Nunca ajusta, né? Você tenta ajustar um saco de coco, não vai, cara. E o móvel já não fica tão bom, porque mudar é difícil, mas às vezes mudanças são necessárias. Você muda de uma escola para outra, porque aquela escola tem um grau técnico, tem uma possibilidade de ensino, de crescimento melhor. Você muda de um relacionamento, porque às vezes você está preso num relacionamento tóxico que só te faz mal. Então você muda, você troca de carro, porque aquele carro seu já está muito usado, já está dando muito problema. Então você muda o carro que você está usando, o veículo. As mudanças são necessárias. E as estações, elas mudam na nossa vida, elas mudam na nossa igreja. É possível que dentro de um ano você esteja vivendo um avivamento incrível na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Você está no verão, mas daqui a pouco o outono chega. O tempo onde as folhas caem, o tempo onde as coisas não são mais iguais àquelas que você participava hoje. Às vezes chega o inverno, uma situação de frio, frio no relacionamento familiar, frio no casamento. Só que o que não podemos é permanecer presos apenas a uma estação, porque a mudança de Deus também ela chega na nossa vida, amém? E enquanto eu estava ali parabolizando o que Deus queria ministrar no meu coração, eu pensei numa coisa. Perceba, é possível que você faça que as folhas de uma árvore não caiam dela? Sim ou não? Quem já teve sítio, quem já teve casa, sabe que é impossível, porque naturalmente as folhas vão cair. Então, quando eu estou ali fazendo a varrida da frente da igreja, as folhas não me incomodam. Mas sabe o que me incomoda muito? O lixo. O lixo que é o papel de bala que você recebe no Momento Life e que às vezes você não coloca na lixeira e você acha que a cadeira é uma lixeira. Tem gente que coloca na estrela, né? No espacinho que tem livre da cadeira. Ou então simplesmente joga no chão, ou então é um pedaço de plástico, é um pedaço de isopor, é uma bola que vem voando e para aqui. Porque se de uma maneira, de um modo, eu sei que as folhas são inevitáveis na nossa vida, o lixo é necessário você retirar, o lixo você tem como cuidar. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que aquilo que é natural, ordinário na nossa vida, os problemas cotidianos, eles vão apresentar-se para a gente em todos os momentos. Eles vão estar aí para a gente lidar, eles vão estar aí para a gente trabalhar, eles vão estar aí para a gente superar. Agora, escute, existem situações que existe permissividade na nossa vida, que nós deixamos que eles cresçam na nossa história. Deixa eu te falar algo. Ontem foi bênção ou não foi o evento de criança aqui? Tínhamos 104 crianças e 96 adultos, 110, né? 110 crianças, mais de 200 pessoas aqui na casa. Foi um tumulto, era menino correndo para um lado, era dando cambalhota na cama elástica, era fazendo, meu Deus, eu falei, Senhor. Mas uma coisa me chamou a atenção, que existem duas categorias de crianças, aquelas que ouvem o conselho, a repreensão dos pais, e aquelas que não ouvem. Pode chegar o pastor, você fala assim, ó, não faça isso. E o menino continua correndo. A menina também, né? Continua. Eu fiquei impressionado com isso. Agora, essa responsabilidade educacional pertence a quem? Aos pais. Porque as folhas, elas vão cair das árvores. A criança vai te testar. A criança vai te aperrear. A criança vai fazer pergunta difícil. Normal. A criança daqui a pouco já dá um grito. Ah! É normal, gente. Agora, isso é a folha que cai. Agora, o lixo que chega, aquilo que ela recebe num canal do YouTube que ela assiste, aquilo que ela recebe num canal de TV que ela assiste, o cuidado, a disciplina que você molda a criança, isso depende dos pais. Não é a responsabilidade
apenas ou da tia que está lá na classinha. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da professora da escola, mas é um ensinamento prático que tem que ser aplicado na vida daquela criança, porque ela está clamando por disciplina, ela está clamando pelo ensino, e você é a referência nesse tempo para ensinar essa criança a andar no caminho de Deus, sabendo que existem estações, existem momentos, sabendo que a vida, ela não é constituída só de vitórias. Imagina, meu irmão, imagina se fosse só vitória na sua vida, ia ser maravilhoso, sim ou não? Até a página 2, porque quando você tivesse uma derrota na sua vida, quando tivesse um negócio complicado, quando você tivesse uma queda, você seria desfacelado. Agora, quando você entende que a sua vida é composta de vitórias, de derrotas, você começa a crescer e você começa a mudar, porque você está sendo fortalecido a cada dia. Amém? O segundo ensino é: quanto mais estivermos firmados, mais permaneceremos. Número 2 aí, pode colocar. Aleluia. Quanto mais estivermos firmados, mais permaneceremos. Olha o que diz o Salmo, capítulo 1, verso de número 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, ou junto a ribeiros de águas. Dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O Salmo, capítulo de número 1, fala exatamente sobre essa relação, sobre a relação de uma pessoa que é cristã, que é temente a Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor dia e noite. E o que acontece? Quanto mais nós estamos firmados, nós estamos próximos de Deus, mais nós permaneceremos. É impressionante, é impressionante. Ontem eu vivi uma experiência bem interessante, bem interessante. O pastor Derlei estava ali com a gente no momento, e eu fui para casa pensando nisso. A gente estava ali e conversando com o pessoal dos brinquedos, da equipe dos brinquedos, né? Aí o senhorzinho olhou para mim, olhou para Davi e falou assim: ele é seu filho? Que parece muito. Meu irmão, Davi não parece nada comigo. Sinceramente, parece alguma coisa, gente? Nada. Eu sou muito mais bonito, sou muito mais... Nada. Aí parece seu filho. Falei, meu Deus, o que tem a ver? E na hora que eu estava indo para casa, me veio um insight. Sabe o que é? A gente tem relacionamento, a gente anda junto. Quando você anda junto com alguém, até se parecer com a pessoa, você se parece. Ele podia dizer assim para mim: rapaz, Cintiel é seu irmão? Que ia ser normal, porque a gente começa a falar das mesmas coisas, a gente começa a andar, a gente começa a fazer as mesmas coisas. E com Deus, com Jesus, gente, é exatamente a mesmíssima coisa. Quando nós passamos a ter relacionamento com Deus, a gente começa a se parecer mais com Ele, a gente começa a ter mais o olhar de Jesus, mas quando nos distanciamos da presença dEle, eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, meu dia, meu mês, minha semana está muito difícil, então não vou à igreja. Errado, meu irmão. É nesse momento que você tem que buscar Jesus, é nesse momento que você tem que estar próximo a Jesus, se dobrando na presença dEle, falando assim: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso estar na Tua presença, eu preciso entender o que o Senhor quer para mim. Eu já compartilhei isso com os irmãos, mas é uma fala muito interessante de Martinho Lutero, que ele dizia o seguinte: num dia normal da minha vida, eu oro 4 horas, porque os grandes nomes do avivamento, os grandes pais da igreja, eles oravam muito, buscavam muito. E ele dizia assim: mas se eu tiver um dia muito complicado, muito atarefado, eu vou ter que orar 6 horas, 8 horas, para estar pronto para enfrentar os desafios que a vida tem para mim. Só que o que nós fazemos? Isso é Martinho Lutero. Agora vamos pegar a nossa geração hoje, 2023. A gente tem um dia muito atarefado, que a gente fala assim: Senhor, Tu sabes, Pai. Deixa eu ir lá, deixa eu correr, porque ninguém vai correr por mim. Deixa eu fazer a minha parte, Deus.
quando na verdade precisamos firmar os nossos pés na presença dEle, compreendendo o que Ele tem para a nossa vida, estando próximo dEle, fazendo a vontade dEle, se parecendo com Ele, ouvindo a voz do Senhor. É como a árvore que é plantada à beira de águas correntes. Ela dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, porque ela está recebendo do trono da glória, do trono da graça de Deus, a fonte, a água, o alimento, a nutrição. Às vezes você passa andando por uma calçada e você percebe que tem uma árvore e um cimentado em volta. Já percebeu isso? E daqui a pouco as raízes começam a estourar aquele cimento. Aí você tem que se adaptar e passar ali. Por que isso acontece? Porque existe uma necessidade daquela árvore receber nutrientes, receber a água. Então ela vai se expandindo, onde tem mais umidade, onde tem água, para que ela possa alcançar. E hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Deus, Ele se faz presente nesse lugar. O véu que separava o homem da presença de Deus na cruz, ele foi rasgado de cima a baixo, e nós temos livre acesso à presença de Deus, e o rio da vida de Deus corre ao nosso lado. Há disponibilidade. Agora o que nós precisamos fazer? Buscar o Senhor, mergulhar no rio de Deus. Eu amo essa ilustração e essa visão e essa canção, que é inspirada no texto bíblico, que vai dizer que existem águas que estão nos artelhos no nosso calcanhar, existem águas no joelho, existem águas na cintura, e quem define isso sou eu e você, o quanto nós queremos mergulhar na presença. E um fator que eu amo demais, é que toda vez que eu entro numa lagoa, toda vez que eu entro num rio, a gente vai medindo o pé da água, né? Ainda dá pé, ainda estou seguro. Mas a partir do momento que você não pisa mais, você não sente mais o solo, você passa a flutuar naquele ambiente. E muitas vezes, se o mar é bravio, você não tem mais o controle de onde você está. A palavra de Deus direciona a sua vida hoje a perder o controle na presença do eterno Deus, deixar que o rio de Deus flua para onde Ele quer fluir na sua vida, mesmo que você não compreenda naquele momento, mesmo que seja necessário muitas vezes você varrer as folhas e separar o lixo, mas Deus está te levando a um lugar que só Ele conhece, que você não enxerga hoje, mas que no dia certo, no tempo certo, você compreenderá aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia! Terceira coisa, terceiro ensinamento de hoje é o seguinte: é necessário que as folhas, que os ramos retirados, eles sirvam para a glória do Pai. Os ramos servem para glorificar o Pai. Em Mateus 21, verso 8 e 9, vai nos contar a seguinte história: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Verso 9, a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Imagina a cena, e você conhece, é o momento antes da crucificação. Jesus manda os discípulos na frente, eles conseguem um burrinho emprestado, uma Ferrari do nosso tempo, e Jesus entra na cidade, assentado naquele burrinho, e a população já começa a cortar ramos. Então, por isso existe a festa dos ramos até hoje. E eles preparam o caminho, e enquanto Jesus está passando, eles balançam aquelas folhas, dizendo assim: Hosana a Deus nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Existe uma naturalidade na perca. Parece que, às vezes, nós somos projetados muito mais para perder do que para ganhar. E existem pessoas que têm se contentado com o lugar que se encontram hoje. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo a gente, que
o lugar que você está não é o final, mas é o processo de Deus para te conduzir até ao centro da vontade dEle. Amém? Então, até mesmo a perca que a gente teve, o ramo que caiu, a folha que foi cortada, ela serve para glorificar ao nome de Deus, amém? Então o nome de Deus vai ser glorificado na folha que caiu, que pode ser a sua doença. Quando eu vejo meu irmão Girlan, que lutou e venceu o câncer aqui ministrando, irmão, pregando a palavra de Deus, e pode ser sobre Jonas. Ele está pregando aqui, e não tem problema. Ele está anunciando a palavra de Deus. Eu olho para a vida dele, eu imagino assim, alguém que talvez hoje recebeu um diagnóstico negativo. Pode ser câncer, pode ser qualquer doença. E ele está olhando para alguém que venceu, porque é o ramo na vida dele, é a folha que foi cortada, mas glorifica ao Senhor. Ontem eu parei com uma menina de 11 anos. Aí a mãe dela falou assim, ela está com essa doença, foi diagnosticado essa doença, falou umas 3 assim que eu nem conhecia, e falou assim, pastor, é doença que crianças têm de 1 em 1 milhão, e ela tem. E naquele momento eu olhava para ela, e eu imaginava assim, é o ramo na vida dela, porque lá na frente ela vai testemunhar aquilo que Deus fez. É um casamento que foi acabado, que foi destruído, é uma vida emocional que está debilitada, mas Deus vai ser glorificado também em cima dessa situação na sua vida. É um testemunho de um trabalho, pastor, eu estava trabalhando no sol, eu ganhava pouco, estava difícil, mas é o processo de Deus para que a glória dele seja revelada na sua vida, meu irmão. É na perca que nós enxergamos a boa mão do Senhor nos guiando. Eu leio a vida de grandes homens de Deus. Eu olho para a vida de Noé, um cara que foi escolhido no meio de uma geração imunda, mas que teve seu pecado. Eu olho para Abraão, o pai da fé, um homem que decidiu entregar o seu filho como um símbolo de fé, mas que teve seu pecado. Eu olho para Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, que teve seu pecado. Eu olho para Pedro, o grande bispo, apóstolo da igreja cristã, assim, após a morte de Jesus, ele foi o bispo de Jerusalém, que teve as suas negativas. Mas mesmo assim, o seu pecado, a sua falha, a sua limitação não impede que o Senhor faça uma grande obra na sua vida. Alguns anos atrás, e vão completar 12 anos, eu me lembro que eu estava preparando para o concílio, estava preparando para a ordenação pastoral na minha igreja na época, ainda no Rio. E uma missionária que hoje está em Natal, em Ponta Negra, impressionante como Deus faz as coisas, a Vanessa, ela me parou assim no corredor da igreja, a gente tinha um corredor grande lá, e ela falou assim, Eliseu, você está pronto para o ministério pastoral? E eu abri um sorriso para ela, e sabe qual foi a minha resposta? Não, eu não estou pronto, Vanessa, mas eu creio que Deus, Ele aperfeiçoa a sua obra em nossa vida. Talvez hoje você não se sinta pronto para muitas coisas, muitos desafios, muitas situações. Você fala assim, Jesus, eu vou morrer aqui. Mas quando nós lemos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz, não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Então ainda há energia, ainda há força, assim como o Jó, ele perde tudo na sua vida, ele continua crendo e sendo fiel ao Senhor. E talvez em algum momento da história, você critique, você pense na esposa de Jó. Você fala assim, não é possível. Ela chegou para Jó e falou o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Senhor, porque não levou ela? Levou os filhos, levou a riqueza, levava essa mulher também. Mas havia uma promessa de Deus naquele diálogo entre Deus e o inimigo,
entre Deus e o adversário, que a única coisa que ele não poderia tocar na vida de Jó seria a sua vida. Ele podia tirar o dinheiro, ele podia tirar os filhos, ele podia tirar a reputação, mas não toque na vida de Jó. Lembre-se de uma coisa: quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Por isso, a esposa de Jó permaneceu. Por isso, a esposa de Jó continuou ali. Porque em meio a toda a crise familiar, ela e ele permaneciam sendo um. A gente vai ter crise no casamento, sim ou não? Vai ter momento que você quer quebrar a vassoura na cabeça do seu marido, sim ou não? Não, porque você é crente, evangélico, evangélica. Na hora que você tiver essa vontade, bote um louvor lá para tocar. Mandaram um vídeo maroto no grupo dos homens, foi Tiago. Como lidar numa discussão com a sua esposa? Um rapaz tocando violão e a mulher brigando, e na hora que ele vai falar, ele sorri. Com certeza, sim. Não fale nada. Mas Deus, ele vai tratar a nossa vida por completo e refinar toda a nossa situação para alcançarmos o que Ele tem para nós. Amém? E a última coisa que eu quero compartilhar é que existe um fruto para o tempo certo. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Existe um fruto para o tempo certo. Apocalipse 22, verso de número 2. Vai dizer assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por um ano, uma a cada mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu imagino a Nova Jerusalém, eu anseio por ela. Quando nós ligamos a TV e começamos a ouvir e ver a guerra em Israel, e a guerra de Israel não pode ocultar a guerra que existe na Ucrânia. Essa semana, num comitê da ONU, comprovadamente, o exército russo foi acusado e vai entrar em todo um processo judicial de condenação por crimes de guerra. Eles roubaram bebês, eles estupraram pessoas, eles mataram inocentes, crimes de guerra. E não diferentemente está acontecendo lá no Oriente Médio. São mais de 250 pessoas levadas como reféns, para barganhar, para troca. E a gente olha esse mundo todo e eu começo a sonhar com uma nova Jerusalém. Eu falo assim: Senhor, está chegando a hora, Pai. Senhor, eu quero ir para estar contigo na Tua presença, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá doença, Pai. Eu quero estar na Tua presença. Mas o texto de Apocalipse diz que existe um fruto certo para o tempo certo. E por mais que eu anseie tudo isso agora, existe um momento. Porque lá na Nova Jerusalém está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes, uma vez por mês. E as folhas daquela árvore servem para a cura das nações. Cada mês que passa, cada momento que passa, o relógio escatológico anda mais uma casa, mais um segundo se aproxima do retorno do Rei, da vinda do Messias, da volta de Jesus. E eu entendo que tudo aquilo que está acontecendo, como é descrito em Mateus capítulo 24, é o princípio das dores. Assim como uma mulher grávida, ela sente as contrações, ela sente as nuances, ela sente o bebê mexer. Tudo isso é um indicativo que o tempo se aproxima. Mas de que maneira eu vou estar pronto para isso? De que maneira eu vou me posicionar diante disso? De que maneira eu vou me colocar diante de Jesus?
O conselho que eu tenho para você é: varra as folhas e tire o lixo. Tudo aquilo que não pertence a Jesus no seu coração, na sua vida, na sua história. É hora de você fazer uma grande faxina e deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida, tome conta da sua família, não importando o momento, não importando a crise, não importando o amanhã, apenas confie no Senhor. Que o seu respirar, o seu andar dependa em todo o tempo de Jesus, de Jesus, de Jesus. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que sopra. O Espírito Santo é aquele que tem liberdade. O Espírito Santo é aquele que cura as feridas da nossa alma. E pode ser que eu e você tenhamos muitas feridas, muitas dores, muitas situações que a gente fala assim: pastor, é impossível para mim. É impossível para mim eu resolver isso. Mas aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Existem situações que marcaram a minha história que eu não conseguia desapegar. Eu falava assim: não tem mais importância para mim. Isso aí foi um negócio que eu já superei, mas não tinha superado. Porque eu mentia para mim mesmo. Eu vivia a síndrome do impostor. Eu vivia uma esquizofrenia emocional e psíquica. Porque eu achava que era uma coisa que na verdade eu não era. Mas quando eu me deparei diante do Senhor, e eu pude ver não só a Ele, porque assim como Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor no templo, ele vai dizendo assim: ai de mim, Senhor, que sou pecador, e vivo num povo de impuros lábios, ai de mim. Quando nos deparamos com a presença dEle, além de enxergarmos o Senhor, nós os vemos. E vemos aquilo que precisa ser mudado na nossa história, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E hoje é dia de mudança, é dia de transformação, é dia de deixarmos aquilo que tem prendido a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele pode mudar, crendo que Ele pode transformar. E você pode me dizer assim: pastor, mas eu não tenho força. Então é hora de você abrir a sua voz, erguer a sua voz e clamar ao Senhor, dizendo para Ele: Deus, eu não tenho força, mas eu quero ter essa força. Eu quero me posicionar, eu quero deixar de lado, e eu quero ser curado, Senhor. Eu quero sair desse ambiente aqui diferente da maneira que eu entrei, mas transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, pelo sacrifício vivo que é o Senhor, que se entregou por mim, para que eu tivesse uma nova vida. Existe uma vida plena para você, existe uma vida abundante para você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Porque às vezes a primeira atitude que temos é nos posicionar diante do Senhor, individualmente, pessoalmente. E ore ao Senhor, fale para Ele. Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Fale para Ele. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti, Pai, nessa manhã, nesse culto, Deus, para que a nossa vida seja transformada no poder do Teu Espírito.
Não é no poder da palavra apenas, não é no poder da oratória apenas, mas é no poder do Teu Espírito, Deus. Muda a gente de dentro para fora, Pai. Ativa processos. E que hoje nós possamos deixar todo o lixo de lado, Pai. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor de lado, Deus. Que a gente possa tirar toda a sujeira, que o quarto bagunçado, que o quartinho da bagunça dos nossos sentimentos seja arrumado de uma vez por todas, Pai. Que não possamos viver no apego do passado, dos nossos traumas, Deus. Mas que sejamos restaurados, renovados e transformados, Pai, tendo um coração igual ao de Jesus, Pai. É o que oramos a Ti, no nome santo, poderoso e sublime do nosso Pai. Amém e amém.